Pessoal, bem-vindos ao nosso seminário. Boa tarde a todos. Só lembrando rapidamente, quem quiser fazer pergunta durante o seminário, pode fazer no chat, e quem quiser responder, pode responder. E aí, no final, a gente abre para perguntas no vídeo. E, no final, a gente libera o tempo também para quem quiser ficar conversando, etc. Então, eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante será o professor Rob Morris, lá do IMPA, no Rio de Janeiro. O professor Rob, ele trabalha num foco maior em combinatória probabilística, é membro da Academia Brasileira de Ciências, já formou 4 doutores, e acho que está formando mais 4, se eu não me engano, e um mestre também, já formou. Ele foi palestrante convidado para o Congresso dos Matemáticos, do ICM, em 2018, e dentre vários prêmios, eu vou mencionar só 2, que é o Fulkerson Prize e o Polya Prize, que o Rob foi agraciado. E ele tem diversos artigos importantíssimos na área de combinatória, em especial o artigo que introduziu os Hypergraph Containers, que ele vai falar um pouco para a gente hoje de umas variantes do containers e algumas aplicações. Então, seja bem-vindo, Rob, por favor. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme e Vinícius, pelo convite. É um prazer falar com vocês. Então, Guilherme pediu para uma palestra em português, então, desculpa pelos erros gramáticos de pronúncia. Acho que vai ter muitos. Então, para começar, eu vou falar sobre... Então, os slides estão em inglês, mas tem algumas coisas em português. Eu peguei de uns outras palestras que eu dei. Então, eu vou falar sobre trabalho com Marcelo e Maurício e Tashi e Victor, que eram Marcelo e Victor eram alunos do IMPA, Marcelo ainda é aluno do IMPA, Maurício está em Belo Horizonte, Tashi era postdoc no IMPA, agora está em Cambridge. E se tiver tempo, eu vou falar sobre um outro trabalho com Marcelo e Letícia, Marti e Tash. E tudo isso vem de um trabalho que eu fiz, uns trabalhos que eu fiz há mais tempo com Yoji Balog, Wojtek Samot e David Saxton. Então, eu vou tentar falar devagarzinho, eu vou tentar não assumir quase nada. Então, eu espero que vou conseguir fazer isso. Então, qual é o objeto mais básico que a gente está estudando hoje? É o sum set de dois conjuntos de inteiros, que é nada mais do que... Não, a definição está lá. Tem dois conjuntos A e B, você pega todas as somas A mais B. A, B e B. Não, vamos brincar um pouquinho com esse objeto para acrescentar. Então, vamos observar que A mais A, tamanho de A mais A, no mínimo 2A menos 1. Isso é fácil provar. Só pega os K elementos de A, A1 até AK, bota em ordem. Nota que aqui tem K elementos de A mais A, que são ordem crescente. E aqui tem mais K menos 1 elementos de A. Então, temos 2K menos 1 elementos de A mais A. Ok? E essa cota é justa, é melhor possível, porque se A for progressão aritmética, então, o tamanho de A mais A é exatamente 2A menos 1. Ok. Suponha que A mais A é um pouco maior do que isso. Não é exatamente 2A menos 1, mas é no máximo constante vezes A. Ou talvez esse lambda não é um constante, talvez seja uma certa função de K. O que podemos dizer sobre A? E essa é uma pergunta clássica, que foi resolvida pelo Feynman há quantos anos? Mais de 50 anos. E a afirmação é a seguinte, que se a tamanho de A mais A é no máximo constante vezes A, imagina que lambda é uma constante,
Então, existe uma progressão aritmética generalizada desse objeto aqui. Então, em vez de uma direção como na progressão aritmética, você tem L diferenças e você pode andar em cada direção desses L diferenças. E dimensão é L, isso é uma constante que depende de lambda. E tamanho de P é tamanho constante, depende de lambda, vezes A. Ok, se você já conhece esse resultado, tá tranquilo. Se não, talvez a formação é um pouquinho complicado, mas por ser tranquilo, a gente não vai usar isso, a gente não vai precisar disso mais. Só para mostrar que, então, se esse doubling, que esse lambda é limitado, então, seu A tem que ser mais ou menos bem comportado. E observe que esse P, essa progressão aritmética usada, o doubling dele é constante também. Então, pelo Feynman, se A mais A no máximo lambda vezes A está contido em P, e se A está contido em P, A mais A no máximo, constante dependendo de lambda vezes A. Okay, então, isso está dizendo mais ou menos o que está acontecendo. Mas é um pouquinho complicado. Ok. Ok, nossa pergunta vai ser um pouquinho diferente. Então, Feynman diz que a qualquer conjunto que tem essa propriedade, A mais A no máximo lambda vezes A, você tem essa estrutura. Não, agora a gente queria contar. Então, nossa ponte de saída, essa pergunta de Green, de 2003, ele perguntou quantos conjuntos a gente tem com tamanho K e A mais A, tal que A mais A tem tamanho no máximo M, dado K e M. Vamos olhar subconjuntos de 1 até N. E ele provou algumas coisas sobre isso, mas não fez uma conjectura geral. E foi somente 11 anos depois que, com Aloli, Balog e Samurti, a gente fez essa conjectura que talvez pareça um pouco estranho na primeira vista, mas é bem natural. Então, está dizendo que, dadas certas condições para K e M, o número de conjuntos, tamanho K, com subset, tamanho máximo M, é mais ou menos M sobre 2 escolhe K. E a cota inferior é fácil, porque qualquer subconjunto de uma progressão aritmética tamanho M sobre 2, a subset está contido nesse progressão da sum. Então, se A está contido em P, A mais A está contido em P mais P. E o tamanho de P mais P é M. Ou M menos 1. Então, qualquer subconjunto de uma progressão aritmética tamanho M sobre 2 tem essa propriedade. Tem essa propriedade A mais A no máximo M. E você tem M sobre 2 escolhe K desses conjuntos. E a conjectura é mais ou menos que, então, esse está mais ou menos o tamanho certo. Se K é maior do que log N, isso é somente para que o número de progressões aritméticas tamanho M sobre 2 não é muito grande. E M deve ser menor do que K quadrado. De verdade, quando a gente fez esse controle, eu não pensei muito nessa condição, mas é óbvio, é mais ou menos óbvio que não funciona para M muito grande. Então, talvez M ou pequeno de K quadrado funcione. Ok. Então, a gente fez essa conjectura. E com Ben Green, a gente conseguiu provar a conjectura no caso M é O grande de K. Então, no caso de bounded doubling. Quer dizer, o caso em que Feynman funciona.
E a prova não é muito simples. Usa uma lema de regularidade aritmética de Ben, que está provado usando análise de Fourier, e realmente precisa esse lema, você realmente precisa esse M pequeno. Mas está uma evidência que talvez a conjectura está certa. Mas foi uma grande surpresa para mim quando o Marcelo, o artigo foi publicado esse ano, mas há talvez 2 anos, quase provou a conjectura. Então, ele melhorou essa M é o grande de K, para M é, no máximo, K quadrado sobre log N cubo. Então, quase chegou em K quadrado. Com uma prova completamente diferente. E mais, ele observou que a conjectura é falsa se você não tem esse polylog. Então, existe uma construção bem simples que mostra que você precisa M menor do que K quadrado sobre log N. Então aí ele tem esse buraco entre esse log e log N cubo, mas quase resolveu o problema completamente. E a prova não usa análise de Fourier, usa o chamado lema de containers assimétrica. O que é isso? Então, eu vou falar um pouco agora sobre containers, e depois a gente vai voltar para esse resultado depois. Então, ok, esse é o primeiro resultado principal da palestra, esse resultado de Marcelo, que conta o número de conjuntos, dado um limite no tamanho do subset. A quase todos os valores de KN. Ok. Que são containers? Então, containers são um ferramenta, eles que não conhecem, que é muito útil para fazer várias coisas. Problemas de contagem, por exemplo, grafo sem triângulo. Prova as extremais em, por exemplo, grafos aleatórios. A gente vai ver um exemplo depois. Determinando a estrutura típica de um objeto espaço, então aleatório. E também para construir objetos contra-intuitivos, usando aleatoriedade. Então, a gente já passou a um teste da palestra, e na próxima teste eu vou tentar explicar mais ou menos o que é um teorema de containers, que é o método de containers, e usando como exemplo grafos sem triângulos. E depois a gente vai voltar para combinatória aditiva. Eu vou falar um pouco mais sobre conjuntos com subset pequeno. E se dá tempo, eu vou falar um pouquinho sobre matrizes aleatórias, que parecem, na primeira vista, uma área bem diferente, mas de verdade é muito relacionado. E containers estão nessa área também. Ok, eu vou falar um pouquinho sobre grafos aleatórios. E Guilherme falou que talvez nem todo mundo sabe o que é GNP, então eu vou definir isso primeiro. O grafo aleatório de Edge GNP, você pega N vértices, e para cada par de vértices, você joga moeda, com probabilidade de P de ser cara e 1 menos P de ser coroa, independentemente, você bota uma resta com probabilidade de P e não com probabilidade de 1 menos P, independente de para cada par. Okay? Então, esse não é um grafo, é uma distribuição probabilística sobre todos os grafos com vértices,
Mas a gente geralmente fala sobre ele como se fosse um grafo. Então, o que é esse número extremal? Em termos de grafos extremais, mas é a mesma coisa, mas em vez do grafo completo, a gente bota GNP. Então, número extremal GNPH é o número de arestas, o máximo de arestas num grafo, subgrafo de GNP, que é H livre. Ok? E para a gente, H vai ser o K3, o triângulo. Então, eu vou falar sobre esse teorema de Huxley, Koikawa e Wuchak. Franklin Hurdle provar uma versão um pouco mais fraca desse antes, que mais ou menos determina esse número extremal, a GNP. Que diz que o maior subgrafo de GNP sem triângulos tem mais ou menos metade das arestas, se P for maior do que 1 sobre a escala de N. E a cota inferior é fácil. Você só pega um grafo bipartido completo e pega a interseção com GNP. Então, você tem seu GNP, você pega um bipartição dos vértices, dá para... Tá vendo? Eu também, tá. Pega um bipartição dos vértices, pega todas as arestas entre esses partes. Você vai ter mais ou menos a metade das arestas de GNP. E observe também que se P for menor do que 1 sobre a escala de N, dá para fazer melhor. Existe um subgrafo com quase todas as arestas, um subgrafo de GNP sem triângulos, com quase todas as arestas. O que você faz? Só tira uma aresta de cada triângulo. E porque o número de triângulos é tipicamente menor do que o número de arestas, você não precisa tirar muitas arestas. Então, se P for menor do que 1 sobre a escala de N, o problema é mais ou menos fácil. Então, o problema é realmente provar se P é maior do que isso. Não existe um jeito melhor de achar um subgrafo de triângulo livre. Ok. Como provar essa teorema? Ok, aqui temos uma ideia. O que você geralmente faz com grafos aleatórios? Você geralmente define um variável aleatório, calcula a esperança e usa, não sei, Markov e Chebyshev. Tentar fazer alguma coisa assim. Então, vamos calcular o que deve ser nossa variável aleatória. Um número de triângulo, subgrafos de GNP sem triângulos, com esse número de arestas. Ou talvez um pouco mais do que esse número de arestas. E talvez é pequeno. Se o número esperado é pequeno, pelo Markov, com a probabilidade não existe. Então, feito. Mas não é pequeno, é grande. Então não funciona. Então essa ideia não foi uma ideia boa. Ok. Por que é grande? É grande porque você tem muitos grafos de triângulo livres que são perto de um outro. Por exemplo, o grafo bipartido completo tem muitos subgrafos de triângulo livres. Mas a gente não precisa lidar com todos esses grafos. Você pode somente olhar o gráfico completo bipartido e usa Chernoff uma vez. E a ideia de containers se dá para achar não somente um gráfico completo bipartido, mas um monte de containers para todos os grafos sem triângulos, talvez dá para usar Chernoff em cada um e conseguir lidar com todos ao mesmo tempo. Então, essa parte vai ser em português, porque eu peguei de uma outra palestra. Então, qual é o termo de containers para grafos sem triângulos?
diz que existe uma coleção de grafos, uma coleção de containers, grafos com n vértices, com as seguintes 3 propriedades. Essa coleção é pequena, cada grafo tem poucos triângulos, e cada grafo triângulo livre, com n vértices, é contido em algum desses containers. Então, a gente tem uma cobertura de todos os grafos triângulo livres, com poucos grafos, cada um com poucos triângulos. E só para fazer mais fácil lembrar essas 3 condições, vamos fazer um jogo. Vamos brincar um pouquinho. É fácil satisfazer quaisquer 2. Então, infelizmente, provavelmente não dá para vocês responder, mas então, pensa em uma coleção de grafos que é pequena, então que cada grafo tem poucos triângulos. Isso é fácil. Família vazia funciona. A e C, uma coleção que é pequena, mas agora a gente precisa de uma cobertura de todos os grafos. Qual a menor cobertura de todos os grafos triângulos livres que existe? Pega somente o grafo completo. Um grafo. E é um pouquinho mais difícil. Eu quero uma coleção de grafos que tem, cada um tem poucos triângulos, e cada grafo triângulo livre está contido em um deles. A gente pode pegar todos os grafos triângulo livres. Ok. Então, cada 2 é fácil, é trivial, mas para conseguir 3 ao mesmo tempo é mais complicado. E existe um trade-off entre pequeno e poucos. Então, se a gente quiser poucos triângulos, significa O pequeno de n cubo, que é que é bem natural, a gente precisa n elevado 3 sobre 2 grafos, mais ou menos. E isso é necessário e é verdade. Então, o poder dessa teorema é o número de grafos é certo. Ok. Então, esse foi a gente voltou para o inglês. Esse é o teorema de containers para grafos triângulos livres, provado com Yoji e Wojtek, e foi provado pela Sachs e Thomason mais ou menos ao mesmo tempo. Então, por que esse teorema é útil? Porque a gente tem teoremas de supersaturação, que significa, ok, então, por exemplo, por grafos triângulos livres, um grafo com O pequeno de n cubo triângulos tem no máximo n quadrado sobre 4 mais O pequeno de n quadrado arestas. Então, lembro pelo teorema de Mantel, um grafo com 0 triângulos tem no máximo n quadrado sobre 4 arestas. Você pode pegar de novo o grafo bipartido completo. Mas essa assumpção de 0 triângulos pode ser bem mais fraco. Você só precisa assumir O pequeno de n cubo triângulos, você vai perder somente O pequeno de n quadrado arestas. Então, cada container tem O pequeno de n cubo triângulos, então a gente sabe mais ou menos quantos arestas ele tem. E dado esse fato, é fácil usar a cota-união e a desigualdade de Chernoff para provar o teorema de Koyakawa-Uchak e Haxel, Koyakawa-Uchak. Ok. Isso foi mais ou menos o que eu queria dizer sobre containers. Eu espero que eu só queria dar uma ideia do que é esse método, sem provas.
Uma outra aplicação desse teorema devo dizer, não exatamente esse teorema. Tem umas afirmações que eu mudei um pouquinho, simplifiquei um pouquinho para essa palestra, para ficar um pouco menos técnico. Então, para os especialistas, desculpa, eu estou fazendo erros a propósito. Mas para os outros, essas não importam muito. Aqui tem um outro teorema, que é uma corolário desse teorema de containers, que foi provado pela vez pelo Wuchak há 20 anos, que quase todos os grafos sem triângulos, com n vértices e m arestas, se m for bem maior do que n elevado a 3 sobre 2, quase todos esses grafos são perto de bipartido. No sentido que existe uma bipartição com quase todas as arestas. E essa n elevado a 3 sobre 2 é de novo essa limiar certo, essa threshold para essa propriedade. Essa não é muito difícil deduzir esse teorema usando esse teorema de containers. Então, uma próxima pergunta é, suponha que em vez de grafos sem triângulos, você quer fazer a mesma pergunta para grafos sem um cópia de H induzido. Então, em vez de evitar um subgrafo, você quer evitar um subgrafo induzido. E com Samuthy e Saxton, a gente começou a pensar sobre esse problema. O artigo ainda não está publicado, nem está aceito, mas a gente começou a pensar sobre esse problema há, não sei, 5 ou 6 anos, há muito tempo. Demorou muito para escrever, agora demorou muito para ser com o jornal. Mas, então, o que diz que quase todos os grafos sem um cópia induzido de C4, quer dizer, você tem esses 4 arestas, você não tem esses 2. Com N vértices e M arestas, se M for maior do que essa função, é perto de um chamado split graph. Que é um split graph, você tem uma bipartição dos vértices, mas em vez de ter nenhuma aresta dentro, você tem um grafo completo e um conjunto independente. E não é muito difícil ver se tiver um grafo completo e um conjunto independente e qualquer coisa entre eles, você não tem um C4 induzido. E essa cota que a gente provou é quase certo. Existe uma questão de Koikawa, Korte e Steger, que mostra que não é verdade se M for um pouco menor. Mas a coisa mais interessante para a gente para fazer isso, a gente precisava uma versão assimétrica do lema de containers, da técnica de containers, que tem a assimetria entre as arestas e as não arestas. A gente tem uma cota para o número de arestas, que a gente tem poucas arestas. Então, as arestas valem mais. E ainda mais interessante foi que Marcelo descobriu que foi usando esse lema assimétrica, você pode usar esse lema para estudar conjuntos com subset pequeno. Então, aqui ele provou. Isso é um pouquinho técnica, mas então, eu simplifiquei para vocês.
Então, pega um subconjunto de interos, um conjunto de n interos, e seja m não muito pequeno. Existe uma família de containers pequeno, tamanho é e elevado ao raiz quadrada de m, mais ou menos. Tal que o quê? Tal que, para cada conjunto, subconjunto desses n interos, com som ser pequeno, existe um x e um y, um container xy em C, tal que A está contido em x e y está contido em A mais A. E mais, x mais x é mais ou menos y. Então, você começa com A e A mais A. Você vai pegar x, que é um pouco maior, que é maior do que A, e y, que está contínuo A mais A. Mas mesmo assim, x mais x vai ser mais ou menos y. Ou talvez x é pequeno. Mas... E isso mais ou menos significa que tem poucos pares em x mais x que não estão em, tal que a soma não está em y. Okay? Então, você deve pensar assim, que para cada conjunto com soma ser pequeno, existe um container com essas três propriedades. E tem muito pouco container. Então, por que esse resultado é útil? Porque dá para provar esse teorema. Então, o que você faz com esse teorema de containers de Marcelo, você usa uma teorema de supersaturação, como a gente fez com triângulos, e você faz uma conta e não é... As detalhes são um pouquinho técnicos, mas não muito. E a teorema de Marcelo dá mais. Também dá essa teorema de uma teorema estrutural, que diz, ok, para o mesmo valor de m, quase todos os conjuntos, tamanho k, subset no máximo m, estão perto de uma progressão aritmética do tamanho m sobre 2. Então, existe uma progressão aritmética, tamanho um pouco maior do que m sobre 2, que cobre quase todo o A. Esse segundo teorema é mais forte do que o primeiro. Então, vamos pensar um pouco mais sobre esse segundo teorema. Esse teorema é bem forte quando M é grande. Quando M é grande, a condição A mais A no máximo M é muito fraco. Está dizendo mais ou menos somente que A não é completamente aleatório. Tem um pouquinho de estrutura. Mas mesmo assim, quase todos esses conjuntos têm muita estrutura. Parecem um subconjunto aleatório de uma função métrica tamanho M sobre 2. Você não pode ter mais estrutura uma cara típica. Então, acho que é um pouco surpreendente, deve ser um pouco surpreendente que essa é verdade. Mas, quando é menor, tem uma cota mais forte para tamanho de A mais A, talvez dá para fazer melhor. Determinar a estrutura com mais preciso. Então, por exemplo, no caso de bounded doubling, a exceção de Feynman, qual é o tamanho do menor progressão aritmética que contenha? Okay. E com Marcelo e Maurício, Itachi e Victor, a gente resolveu esse problema quase completamente com o seguinte teorema. Então, lambda vai ser uma constante, 100.
epsilon é uma constante também, mas pequeno. N é grande e K não é não tão pequeno. E vamos olhar todos os conjuntos, subconjuntos de 1 até N, tamanho K, e subset do máximo lambda vezes K. Então, doubling do máximo lambda. Eles botam todos numa bolsa, pegam aleatoriamente. Qual é o tamanho da menor progressão aritmética que contém A? Então, tem que ser no mínimo lambda K sobre 2, mas é lambda K sobre 2 mais um constante. Constante que depende somente de lambda e epsilon. Então, esse teorema determine, com probabilidade de 1 menos epsilon, desculpa. Esse teorema determine até uma constante aditiva tamanho de menor probabilidade aritmética que contém A, tipicamente. Em quase todos tem essa estrutura muito, muito exata. E também uma corolária dessa teorema é o número de uma resposta da pergunta de Green, que a gente viu bem no início. Pelo menos no caso de bound doubling, a gente determina o número desses conjuntos até um fator constante. Um fator que depende de lambda. E como é a prova desse teorema? Então, primeiro, a gente usa o teorema que a gente já acabou de ver do Marcelo, que dá a estrutura rough. Tá, então. Estrutura mais ou menos. Trabalha um pouquinho para uma situação, mas a coisa mais interessante da prova é que você usa o teorema de containers de Marcelo de novo para conseguir o resultado exato. Que tem muitos resultados sobre estrutura típica em combinatória e muitos deles usam containers para esse primeiro passo, mas para esse terceiro passo, geralmente é bem diferente. E eu achei muito interessante que dá para usar o containers nessa situação. A gente usou de novo para provar uma probabilística. Então, a gente usou esse lema de Marcelo 3 vezes, o teorema de Marcelo 3 vezes nessa prova. Então, isso é realmente parece técnica, mas é uma ferramenta bem poderosa para esse tipo de problema. E uma pergunta que eu tenho é se existem outros exemplos aplicações dessa técnica. Tem muitos problemas onde você quer determinar a estrutura típica de um objeto, e talvez dá para usar containers no jeito que a gente fez em outras situações. Acho que seria bem interessante achar outros exemplos. Então, eu acho que eu tenho talvez uns 5 minutos, 10 minutos. Então, tem um epilogue da palestra, que só tem mais 2 slides, sobre matrizes aleatórias, que parece uma área bem diferente, mas tem muita conexão com a combinatória aditiva. Então, quais são os objetos? Seja MN então pega todos os matrizes N vezes N, menos 1 mais 1, entries, pega uma aleatoriamente. E essa conjetura, talvez folclore, que a probabilidade que não sei essas palavras, invertível, deve ser mais ou menos isso. Então, essa é a probabilidade que
existem duas linhas ou duas colunas iguais. Então, se tiver duas linhas iguais, o determinante vai ser 0. E essa conjectura é que esse é o jeito mais provável de não ser invertido. O que a gente provou foi bem mais fraco do que isso, mas que a probabilidade de n no máximo é elevado a menos raiz quadrada de n. E esse também melhora cotas de várias pessoas famosas, Costello, Tao e Wu, que provaram uma cota polinomial, Nguyen provou uma cota superpolinomial, Verschunen provou uma cota elevado a menos n elevado a c, e Febbre e Jain provaram n elevado a menos n elevado a 1/4, mais ou menos. E a parte que eu acho mais interessante é que a gente provou e usou um tipo de teorema de containers para o problema de Littlewood-Offord. Eu vou falar no próximo slide um pouquinho sobre isso. Então, a gente achou um jeito de usar containers nessa outro mundo, outra situação, mas a gente não usou o lema de containers, nem o lema assimétrica. Isso é uma outra teorema de containers, é um outro tipo de containers. Mas acho que é um exemplo quando esse pensamento, o jeito de pensar, se você está procurando um teorema de containers, às vezes bem útil, mesmo que não dá para usar o padrão. Então, esse último slide, então desculpe se é um pouco mais técnico do que os outros, mas esse é um problema bem interessante de Littlewood-Offord. Vou falar muito pouco sobre ele, mas para cada vetor n-dimensional, pega U uniformemente menos ou mais 1 elevado a n, então cada UI é aleatório ou independente. Qual é a máxima probabilidade de que essa soma agora? E só observe que esse é no mínimo 1 sobre P para cada vetor em ZP, porque então você está começando com um vetor, você joga moedas para escolher U, você tem uma distribuição sobre as As, são As em ZP, e você pega o mais provável, então no pior caso, todos têm a mesma probabilidade, que é 1 sobre P. Então, esse é no mínimo 1 sobre P. E o que a gente provou, que existe essa família de containers bem pequeno, P elevado log P, P1' agora, tal que para cada vetor com rho de V um pouco maior do que 1 sobre P, 1 sobre P é o menor possível, então maior do que 4 sobre P, existe um container que tal que a maioria das vezes estão dentro desse container, e o container não é muito grande. E então, eu não estou esperando que vocês entendam muito bem essa teorema, mas só para ver que é um tipo de teorema de containers, nessa situação bem diferente. E nesse caso foi provado com a análise de Fourier, mas com esse teorema é possível estudar essas matrizes aleatórias. E acho que eu vou parar. Muito obrigado. Muito obrigado, Rob, por essa bela palestra. Pessoal, vamos agradecer o Rob, então, por favor. Não esqueça de ligar os microfones. Então, eu queria agora pedir para quem tiver alguma pergunta que se manifeste no chat, por favor.
que aí a gente pode organizar melhor. Então, eu tenho uma pergunta. Rob, na parte daqueles resultados que vocês usaram o resultado do Marcelo, do Campos. O da estrutura típica. Depois, isso. Cadê? Teorema do... O próximo, por favor. O de vocês, que eu acho que é o seguinte. Isso. A minha dúvida é... Eu não sei se é algo trivial, eu não peguei, mas nesse resultado vocês encontram o conjunto A. Vocês trabalham com o conjunto A que está totalmente dentro da progressão. Certo? E não dá para aumentar esse gama K para conjuntos desse tipo? O limitante em A mais A? Quando ele varia entre lambda K e K ao quadrado? Então, boa pergunta. De verdade, a gente não assume que lambda é constante. Mas a gente dá uma cota, esse C lambda epsilon cresce como uma polinomial de lambda, tipo, não sei, lambda elevado a 20, uma coisa assim. Então, se lambda for K elevado a epsilon, então tá tudo bem. Então, a cota fica pior. E quando o epsilon é muito pequeno, de verdade é lambda quadrado. Não, eu tirei a fórmula para C. Mas C de lambda epsilon é mais ou menos lambda quadrado log 1 sobre epsilon mais lambda elevado, não sei, 20. Certo. Então, dá alguma coisa, mas não exatamente o que você quer. Então, de verdade, eu não tenho uma conjetura para o que acontece quando o lambda é, por exemplo, raiz quadrada de K. Entendo. Não tenho muita ideia que deve ser verdade. A gente tem uma cota inferior de... desculpa, para lambda... Tá. Raiz quadrada de K talvez uma escolha mal, porque talvez a gente sabe. Mas a cota inferior é lambda quadrado log 1 sobre epsilon. É porque somente porque um elemento vai escapar. Certo, entendo. Então, provavelmente, quando o lambda está crescendo, você tem no início você tem todos os casos que são dentro desse posição métrica, e começa de sair. Então, faz depois 2 e 3, como na física estatística, eles estão escapando partículas. Entendi. Não, provavelmente existe uma teorema bem mais geral que funciona, que dá a coisa certa para todo lambda, mas para a gente isso foi suficientemente difícil. Mas então pelo jeito tem bastante coisa por fazer ainda, né? Ainda tem problemas legais aí. A gente fez somente para A mais A. Tem muitos outros métodos que você pode estudar. E somas e produtos e muita coisa. Certo. Beleza, obrigado. Tem uma pergunta do Maurício no chat. Deixa eu ler também. Sobre matrizes aleatórias no caso não simétrico, existe alguma chance de obter o período determinante do MN igual a zero, a probabilidade de ser menor ou igual do que exponencial de menos CN, usando containers? Boa pergunta. Então, usando nossa técnica, e todas as técnicas que eram usadas até quase hoje, até semana passada, a gente usa uma cota união num certo ponto que não dá para melhorar se é elevado a menos... desculpa. Esse elevado a menos raiz quadrada de n. Talvez dá para botar um log. Mas a gente usa, e todo mundo usou essa cota união nesse certo ponto, e isso é uma obstrução. Na semana passada, ou essa semana, na segunda, a Saferba botou no archive uma outra prova da resultado de Costello, Tau e Wu, está numa cota polinomial, que é bem diferente. Que talvez evita essa obstrução. Eu não pensei ainda sobre essa
essa técnica, mas não, essa é uma boa pergunta. Por enquanto, não, mas talvez tenha um outro jeito de... Ele evita um monte de álgebra linear que você precisa fazer nessa prova. E talvez tenha esse outro jeito de entrar no problema. Beleza. O Vinícius tem uma curiosidade. Uhum. Eu lembrei, assistindo agora de novo a sua apresentação, eu lembrei um pouco de... O método de containers me lembrou de quando você quer desrandomizar alguma coisa para fazer color coding. Vai fazer o quê? Color coding. Quando você tem um algoritmo que você quer procurar uma estrutura, uma técnica que é usada, às vezes, é a técnica de color coding, que é atribuir cores aleatoriamente para objetos e torcer para a estrutura que você está procurando, ela está multicolorida, ela está com cada elemento, por exemplo, está com uma cor diferente. E, bom, aí, algoritmos randomizados, às vezes as pessoas não ficam totalmente satisfeitas, tem gente que continua procurando um algoritmo determinístico, e aí tem a técnica de randomização, que é basicamente você gerar uma família de colorações, mas que, bom, ela tem algumas propriedades que você quer no containers também, que você quer que a família seja pequena, e como você quer um algoritmo, você quer testar cada um dos elementos da família, então ela tem que ser pequena, mas você tem que ter garantias também do tipo, se tiver uma solução, essa solução, algum daqueles elementos daquela família vai fazer você achar a sua solução. Você sabe se tem alguma conexão entre as duas coisas? Eu não sei, eu nunca pensei nesse problema, mas acho que parece bem possível. Acho que seria muito vale a pena pensar sobre essa possível conexão. O método de containers tem muitas aplicações que eu não estava esperando, que são muito surpreendentes. E então eu nunca queria dizer que não dá para usar. E nessa situação parece bem razoável, de verdade. Que talvez não seria uma aplicação do teorema, mas talvez da técnica ou desse tipo de ideia. Então, acho que essa é uma boa ideia. Acho que muito vale a pena tentar fazer alguma coisa assim. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Roberto está perguntando se existe alguma limitação da técnica que vocês usaram para resultados similares em grupos abelianos em vez de sum-set. Também uma boa pergunta. No artigo de Marcelo, ele também provou uma teorema parecida. Então, esses teoremas de Marcelo, ele também provou teoremas parecidos, ou pelo menos por vantagem, em qualquer grupo abeliano. E essa cota é justa para muitos grupos, mas provavelmente não para todos. O problema é que existem outras construções de progressões matemáticas de cosets, de um subgrupo. Então, se o grupo tem subgrupos com certas propriedades, dificultar um pouco a situação. Para grupos não abelianos, eu acho que a gente não sabe nada, e pode ser bem interessante. Eu acho que Marcelo pensou mais sobre esse tipo de coisa, então acho que muito vale a pena, se você está interessado nesse assunto, Marcelo é a pessoa certa para conversar. Ele já pensou bastante sobre outros grupos. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, nesse caso, vamos agradecer o Rob mais uma vez por essa bela palestra.
Rob, valeu, foi maravilhoso. Muito obrigado. Deu uma bela introdução a esse método, acho que dá para iluminar bem a cabeça de quem nunca viu e lembrar algumas coisas para quem já viu. Então, valeu mesmo. Eu vou agora encerrar a gravação